Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 12/12 de 2022. Hoje é uma rodada um pouquinho mais curta, né, do que a de ontem, mas ainda assim a gente tem muita coisa interessante para trazer para vocês. E para quem não conhece o Sexta de 3, tem palpites, análise, prognóstico, nossas primeiras impressões a respeito dos jogos aqui todo dia da NBA, para você estar fazendo a sua aposta, ter uma segunda opinião aqui com a gente, concordar, discordar e mais do que isso, adquirir conhecimento e informação. Todas as entradas que a gente passa para vocês são muito bem embasadas, assim como as entradas que a gente também passa no nosso grupo VIP. Sempre com muito conteúdo e informação, além também de estar atualizando vocês a respeito de escalação e falando o quão impactante essas mudanças podem ser para uma partida. Ontem, por exemplo, o De'Aaron Fox ficou de fora do jogo entre Sacramento Kings e New York Knicks, o melhor jogador do De'Aaron Fox, o melhor jogador do Sacramento Kings, e que acabou mudando completamente o panorama da partida. Então é muito importante vocês ficarem atentos. Conheçam lá, não só é o melhor preço do mercado, né, o menor que a gente faz aí, né, em relação aos outros canais aqui do YouTube especializados em NBA, mas é o grupo VIP mais completo e a gente tá deixando um valor promocional para vocês nesses próximos dias, R$30 apenas, vocês vão conhecer ali no primeiro mês e vão ver que vale muito a pena. Esse valor vocês vão recuperar rapidinho e mais do que isso, logo de cara vão receber conteúdos especiais que a gente produz para vocês com muito carinho, atenção e que certamente vai te tornar um apostador mais ligeiro e lucrativo, né? Vai poder evitar ali, né, erros de principiantes e mais do que isso, reduzir o risco de heads. Beleza? Meta de 200 likes pro vídeo de hoje. Se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho de notificações. Pessoal, vou deixar aqui só um pitaco para vocês a respeito desse jogo do Indiana Pacers, pra gente já pular pra tip indicada do jogo entre Wizards e Nets. Bom, o Indiana Pacers joga em casa, encara o Miami Heat que mesmo completo vem decepcionando. É inegável que eles são muito fortes quando eles estão com todos os jogadores à disposição, mas nem sempre eles acabam jogando e volta e meia eles estão sempre como dúvida. Porém, nos últimos jogos eles perderam em casa pro fraco San Antonio Spurs, mesmo com seu elenco a todos os jogadores à disposição, e eu não sei o quão capaz eles são de conseguirem boas vitórias fora de casa, já que eles se mostraram bem irregular nos últimos 5 jogos, perdendo a maioria deles como visitante. Já o Indiana Pacers também teve uma queda recente muito evidente, mas ainda assim é um time muito bom nas bolas de 3. Por que eu tô falando isso? Porque o Miami Heat é um time que ainda tem dificuldades em defender as bolas triplas. Se a gente for olhar aqui, o Indiana Pacers é o terceiro time com mais bolas de 3 por partida na NBA e top 10 em eficiências nesse tipo de arremesso. Acho que eles podem tirar proveito dessa fragilidade do Miami Heat, principalmente dentro de casa e principalmente porque a defesa do Miami Heat não tá tão em dia. Então trabalhar ali com over em bolas de 3 de algum dos jogadores dos Pacers, ou então numa pontuação total em acima deles aí com uma odd em torno de 1,50, pode ser interessante, mas a gente vai estudar melhor essa entrada e indicar pra galera no VIP, beleza? Então vamos aqui para o nosso palpite entre Washington Wizards e Brooklyn Nets. A gente separou um palpite aqui para vocês de handicap negativo a favor do Brooklyn Nets. Eu sei que tá complicado, né, ficar investindo ali em vitórias e coisa do tipo, mas a gente acha que aqui tem muito valor. Sim, a gente já vai passar para vocês todas as informações do porquê disso, mas desde já vamos deixar aqui a nossa indicação de handicap de menos 1,5 para o Brooklyn Nets. Eles têm que vencer por pelo menos 2 pontos de diferença para a gente garantir a nossa grana no bolso, beleza? Mas por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, bora aqui para as escalações porque ela diz muita coisa. A gente tem muitas dúvidas do lado das duas equipes, mas a tendência é que Kevin Durant e Kyrie Irving joguem. Então a gente precisa acima de tudo saber se eles estarão em quadra, mas uma coisa que a gente tem como concreto é que Bradley Beal, o melhor jogador ali do Washington Wizards, e Rui Hashimura, talvez o melhor jogador ali de rotação deles, estão de fora. Isso já abre margem para que a gente trabalhe a favor dos Nets, mas não é só por isso não. As equipes se enfrentaram 2 vezes nessa temporada, uma em cada quadra, e os Nets venceu em casa e fora. Os Nets foram superiores em tudo, com exceção dos rebotes nas 2 partidas. Nos últimos 7 encontros, os Nets venceram 5 contra o Washington Wizards. No último encontro entre as equipes em Washington, os Nets venceram sem o Kyrie Irving por 42 pontos de vantagem. Veja os Nets em seu melhor momento e os Wizards em seu pior. O Wizards perdeu 9 dos últimos 10 confrontos e os Nets venceram 8 dos últimos 10. Claro, os Nets jogaram mais vezes em casa do que o Washington Wizards, mas ainda assim a diferença de retrospecto recente é muito grande. Nets está no top 10 de melhores ataques da liga em eficiência, enquanto que o Washington Wizards é apenas o 19º. Na defesa, os Nets são apenas o 18º, mas os Wizards são o 21º. Porém, nos últimos 10 jogos, a defesa dos Wizards foi a pior de toda a NBA, enquanto os Nets, né, foram para o top 10. O net rating, que é a diferença entre eficiência ofensiva e defensiva das equipes, né, como se fosse um saldo ali tirado por 100 posses de bola, é muito
muito favorável para o Brooklyn Nets. Eles são o 6º melhor net rating da liga, enquanto que os Wizards é apenas o 24º. Nets não defende muito bem o perímetro, porém os Wizards não são muito bons em tirar proveito disso, mas eles até podem levar algum perigo. Porém, o Wizards é um dos 10 times com menos bolas de 3 por jogo em toda a NBA, e sem o Bradley Beal, a capacidade deles de fazerem as bolas triplas fica ainda melhor. Eles também são dos 15 times que menos tentam esse tipo de chute. Então, mesmo que eles tentem bastante hoje, eles estarão ali fora da sua zona de conforto, do seu estilo de ofensiva comum. Já os Nets têm o 7º melhor aproveitamento em bolas de 3 na liga, e isso pode fazer total diferença. A gente já teria os melhores jogadores a nosso favor no caso de Kevin Durant, Ben Simmons e também o Kyrie Irving, mas hoje essas coisas ficam ainda mais evidentes, já que Bradley Beal, como eu disse, o melhor jogador, o líder em assistências e principal cestinha do Washington Wizards, está de fora. Então, desde que Kevin Durant e Kyrie Irving joguem, eu acredito sim nesse menos 1.5 a favor do Brooklyn Nets. Beleza? Palpite entre Memphis Grizzlies e Atlanta Hawks. A gente vai fazer uma análise exclusiva lá no nosso grupo VIP e vamos pular aqui para Dallas Mavericks e Oklahoma City Thunders. Nesse jogo a gente vai trazer para vocês uma tip de jogador. Sim, a gente vai trabalhar ali com over em rebotes do Luka Doncic, principalmente por conta do último encontro que essas equipes tiveram. Se a gente for olhar aqui, o Luka Doncic fez 31 pontos, 16 rebotes e 10 assistências, né? Ou seja, ele brilhou ali contra o Oklahoma City Thunders, o que é muito comum para o Luka, principalmente nessa temporada em que ele está tendo que carregar ali vários jogadores nas suas costas. Mas a gente vai de acima de 8.5 rebotes do Luka Doncic. Acima de 8.5 rebotes do Luka Doncic é o nosso palpite para hoje, mas por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, Doncic fez 16 rebotes contra o OKC no último encontro, entre essas equipes de um jogo que também foi em Dallas. Mas esses 16 rebotes não foram por acaso. O OKC é o time que mais cede rebotes por jogo em toda a NBA. E com a boa defesa dos Mavericks jogando sob seus domínios, que em casa é a 4ª que menos sofre pontos no paint, onde o OKC mais gosta de arremessar, a gente pode ter ali, né, algumas bolas a mais sobrando. Com a falta de eficiência ofensiva do Oklahoma City Thunders, que não é nem top 10 ali da NBA, tá na metade de baixo da tabela. Com a boa defesa do Dallas Mavericks, principalmente ali no paint, onde eles estão conseguindo conter jogadores como, por exemplo, o Shai Gilgeous-Alexander, que gosta do arremesso de média distância, a gente pode ter muitas bolas sobrando para que o Luka Doncic consiga fazer esse over. Nos últimos 4 jogos contra o Oklahoma, ele superou essas linhas em 3 e teve média de mais de 10 rebotes por jogo. O OKC não tem bons reboteiros para dar dor de cabeça para o Luka na hora de recuperar posses defensivas. O melhor reboteiro do OKC é o armador Josh Giddey, que não frequenta muito garrafão e não deve brigar por rebotes ofensivos a fim de atrapalhar essas linhas do Luka. Nos últimos 10 jogos em casa, a média do Doncic fica acima dessas linhas, e nos últimos 7 sobe para 10 rebotes por jogo. Ele superou em 5 de 7 jogos recentes e só ficou abaixo dessas linhas, jogando 30 minutos ou mais, uma vez, sendo que sua média na temporada é de 36 minutos por jogo, então acredito que hoje ele tem tudo para conseguir esse número de rebotes. O OKC é o time com mais arremessos por jogo, e com muitos chutes temos mais erros, e com mais erros, mais rebotes. Sem contar que o OKC, como eu disse para vocês, é uma das 10 piores eficiências ofensivas da NBA, o que significa que eles arremessam muito, erram muito e justifica o porquê que eles são o time que mais cede rebotes na NBA. Bom, aqui a conta é mais ou menos ali simples, né? A gente tem o melhor reboteiro de uma equipe que defende bem, né, contra um adversário ali que cede muitos rebotes. A gente sempre vai investir no over se as linhas estiverem minimamente interessantes ou próximos, né, da média do jogador em questão. Mas a gente decidiu trazer mais números e estatísticas para vocês verem que isso faz muito mais sentido do que parece. Então, investir contra os rebotes do Oklahoma City Thunders é sempre uma boa opção. E por que a gente está falando isso para vocês? Porque a gente fez um dossiê com todas as equipes da NBA lá, pegamos a cartilha de cada uma delas, analisamos, avaliamos o desempenho delas ofensivo, defensivo, nos rebotes ofensivos, defensivos, enfim. Fizemos ali uma análise simples, avaliando com estrelas e notas os desempenhos dessas equipes nas principais estatísticas. Mas mais do que isso, a gente conseguiu pegar ali os pontos fortes e fracos e onde você deve apostar contra e a favor de cada uma das equipes em determinadas ocasiões. Assim fica muito mais fácil vocês visualizarem, tomarem a sua decisão no dia, olhando o calendário de jogos. Sim, vocês conseguem adquirir muito bom conteúdo aqui com a gente e lá no grupo VIP, então participem. O menor preço do mercado, preço promocional, vocês vão ter acesso a esse nosso arquivo com os pontos fortes e fracos de 25 das 30 equipes da NBA. A gente ainda vai preencher de mais 5 e lembrando que esse conteúdo é atualizável. Beleza? Então, essa é uma tip que está muito baseada nessa nossa cartilha, então vamos de acima de 8.5 rebotes do Luka Doncic, que é o melhor reboteiro do Dallas Mavericks, que joga em casa, fez 16 no último encontro e mais do que isso, encara a equipe que mais cede rebotes por jogo em toda
a NBA. O jogo entre San Antonio Spurs e Cleveland Cavaliers, a gente tem um claro favorito aqui do lado do Cleveland Cavaliers, mas eu ainda prefiro esperar para ver se o Donovan Mitchell vai jogar ou não. É a principal estrela dessa equipe, ó, o San Antonio Spurs em casa, pelo menos, eles tentam vencer os jogos. Mais do que isso, vieram de vitória fora de casa contra o forte Miami Heat, ou pelo menos um Miami Heat que tem potencial para ser uma equipe competitiva. Eles venceram seus últimos 2 jogos seguidos, então a gente precisa tomar muito cuidado, porque de fato, fora de casa, o Cleveland Cavaliers perde bastante a sua qualidade técnica, e sem o Donovan Mitchell eu vou ficar de fora. A gente também vai informar vocês a respeito de escalação no nosso grupo VIP para poder tomar uma decisão a respeito desse jogo, beleza? A nossa próxima análise vai ser no jogo entre Portland Trail Blazers e Minnesota Timberwolves. Bom, para esse confronto aqui entre Portland Trail Blazers e Minnesota Timberwolves, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez recentemente, já que essas equipes se enfrentaram na madrugada do dia 10 para o dia 11. Vai ser mais ou menos a mesma linha do raciocínio, onde a gente conseguiu um green exclusivo também lá no nosso grupo VIP. Então vamos de acima de 223,5 pontos totais. Trabalhar com pontos vem sendo mais interessante nessa temporada que muitas zebras estão acontecendo. Então vamos se manter com isso, porque a gente tem bons motivos para acreditar que o jogo vai ter ali de 225 pontos para cima, beleza? Bom, por que a gente acredita nesse over? As equipes se enfrentaram na madrugada do dia 10 para o dia 11 e investimos no over que deu green no duelo entre as equipes lá no nosso VIP. A linha de raciocínio é praticamente a mesma, como eu disse para vocês, que a gente trouxe no pré-jogo, e o jogo foi exatamente como a gente esperava. 6 dos últimos 7 jogos do Minnesota Timberwolves superaram essas linhas e 5 dos últimos 6 dos Blazers também. O Portland tem como pontuar bem hoje em casa. Além da confiança e apoio da torcida, Portland é a terceira melhor eficiência em bolas de 3 da NBA, o segundo melhor ataque da NBA com Damian Lillard em quadra, marcando 116,8 pontos por 100 posses de bola. E mais do que isso, a forma como os Blazers pontuam e bem é onde os Wolves pior defendem. Minnesota é apenas a 15ª melhor defesa da NBA, mas são o time que mais sofre bolas de 3 por jogo em toda a liga. Do lado do ofensivo, eles podem produzir bem também. Blazers é a 8ª pior defesa da NBA e a 2ª pior dos últimos 10 jogos por 100 posses de bola. Wolves é um ataque mediano, mas eles têm volume de jogo e além de uma defesa ruim pela frente para encarar e um encaixe bem interessante. Portland é um dos 10 times que mais sofrem pontos no paint e o quarto que mais sofreu nos últimos 3 jogos. Edwards adora infiltrar. Rudy Gobert pode ser influente no garrafão. Foi o que eu disse na análise pré-jogo do jogo anterior e foi o que aconteceu, já que eles completaram juntos para 50 pontos. O Wolves é o segundo time mais rápido da NBA e com isso eles têm muitas posses por minuto, pois gastam pouco relógio e podem, mesmo em um dia ruim ali de um aproveitamento baixo, pontuar bem pelo número de arremessos que eles produzem. Mas eu não estou nem preocupado com o aproveitamento baixo, porque como eu disse, nos últimos 10 jogos, os Blazers é a 2ª pior defesa da liga. O Wolves é um dos 10 times com mais pontos por jogo na liga, marcando 115,4 de média por partida. Fora o rebote defensivo do Minnesota, que é um dos 5 piores em aproveitamento em toda a NBA, então o Portland pode corrigir alguns de seus arremessos errados com segundas chances, com rebotes ofensivos. Então a gente tem aqui 2 ataques que podem ferir o lado defensivo mais frágil um do outro. Um time muito rápido, que vai acelerar o jogo, que vai tentar compensar a falta de qualidade em relação aos Blazers, até pela falta do Karl Anthony Towns, na velocidade, na intensidade, na parte física. Então, com muitos arremessos para os dois lados e defesas aquém daquilo que a gente espera, a gente tem sim como ter um jogo bem pontuado. Foi mais ou menos a análise que a gente fez. O Anthony Simons ali teve um over nas bolas de 3, o Josh Hart também, o Jeremy Grant também teve um over nas bolas de 3, e o Damian Lillard ficou por uma bola de 3 para conseguir o seu over, mas ainda assim, ele foi um jogador perigosíssimo, o cestinha da partida, e mais do que isso, um jogador que teve um over e assistências, já que o Minnesota também é um dos times que mais cedem assistências na NBA. Então a gente tem aqui 2 times muito frágeis na defesa, mas com muita qualidade ofensiva, com Anthony Edwards, Anthony Simons, Damian Lillard e muito mais, além de um encaixe favorável. E um jogo recente que eles fizeram, né, que não faz nem 2 dias aí, que eles ultrapassaram essa linha com tranquilidade, um placar de 124-118 a favor dos Blazers. Bora aqui para Los Angeles Clippers e Boston Celtics, vamos passar a nossa análise para vocês, nosso palpite, mas antes, pessoal, já deixou o seu like, clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente. Se inscreve no canal se não é inscrito, a gente tá com a meta de 9 mil inscritos até o final do ano, tenho certeza que a gente vai conseguir bater. Conto com a ajuda de vocês. Comenta aí embaixo como foi o dia de ontem de vocês, o que vocês planejam para hoje também. E bora aqui para Boston Celtics e LA Clippers. A gente vai fazer o que a gente sempre faz no Boston Celtics, o que na grande maioria das vezes acaba dando green, mas hoje a gente tem um grande desafio pela frente. A gente vai trabalhar com acima de 110,5 pontos do Boston Celtics.
acima de 110,5 pontos do Boston Celtics é o nosso palpite para hoje, tá? A gente queria indicar para vocês um palpite no ao vivo, acima de 108,5, mas ainda assim, no momento não é o que dá pra gente fazer, e acho que acima de 110,5 vale o risco pelas estatísticas que a gente tem. Já adianto vocês, talvez seja a entrada mais perigosa dessas que eu indiquei para vocês, junto com aquela do Luka, tá? Mas ainda assim, eu acho que ela tem muito potencial e vale muito o risco, principalmente se você tiver com uma graninha a mais aí pelas seguintes informações. Em 27 jogos nessa temporada, Boston superou essas linhas e 22 dos que eles fizeram. Boston é o melhor ataque da NBA, marcando mais de 120 pontos por 100 posses de bola, e eles fizeram isso contra Cleveland, 76ers e Pelicans. Por que eu citei esses times? Porque são os únicos times, junto do Milwaukee Bucks, time do qual o Boston ainda não enfrentou, que estão na frente do Los Angeles Clippers em eficiência defensiva, já que os Clippers é a quinta. Ou seja, eles conseguiram ultrapassar essas linhas contra 3 das 4 melhores eficiências defensivas da NBA, que já é bem relevante. Isso mostra também que não importa a qualidade da defesa que eles encaram, eles sempre terão boas chances de fazer mais de 110 pontos. Fora de casa, eles estão marcando 115,1 pontos por partida, e eles superaram a casa dos 110 pontos em 9 dos 14 jogos que fizeram como visitante. Nos últimos 10 jogos dos Clippers, eles sofreram mais de 110 pontos em 8, em 3 dos 4 jogos em casa também. O Clippers sofreu 16 bolas de 3 na sua última partida, o que é bem preocupante, já que o Boston é o líder da NBA em bolas de 3 por jogo e esteve no top 3 de aproveitamento durante toda a temporada. Boston venceu o Al Horford, então o time deve ficar mais leve e ofensivo. Se ele na escalação, o time marcou em 7 jogos, né, eles fizeram 7 jogos sem ele, e marcaram 123 pontos por partida de média. Sendo que desses 7 jogos, 6 eles fizeram fora de casa. Então assim, eles conseguiram fazer uma média de 123 pontos sem o Al Horford, mesmo jogando ali, né, praticamente 90% desses jogos fora de casa, e ainda assim eles se saíram muito bem. Boston deve usar e abusar da bola de 3, já que é onde os Clippers pior defendem. E se eles manterem um bom aproveitamento recente, creio que eles devem conseguir pontuar bem e em alto nível hoje mais uma vez. Então lembrando, o Boston Celtics tem o melhor ataque da liga, encara hoje uma boa defesa e fora de casa, é verdade, mas eles já fizeram isso outras vezes. Contra 3 das 4 melhores defesas da NBA, eles superaram em todas essas linhas dos 110 pontos. Sem o Al Horford, eles fizeram 7 jogos e conseguiram uma média de 123 pontos por jogo, sendo que desses 7 jogos, 6 foram fora de casa. Então, o Boston Celtics está muito bem equipado, preparado para pontuar bem, e se o John Wall tiver mais minutos de quadra hoje do lado do Los Angeles Clippers, a tendência, ele que já foi um dos jogadores mais rápidos e atléticos da NBA, o jogo fique mais rápido, eles tenham mais posse de bola por partida, e eles consigam fazer alguns pontos em transição. Lembrando que nessa temporada também, né, o Los Angeles Clippers é um dos 10 times com mais turnovers por partida, e com o Marcus Smart ali, o Derek White, que são jogadores bem chatos ali, marcando o armador adversário, a tendência é que eles forcem turnovers, consigam pontos de transição, de contra-ataque, que geralmente só são parados com faltas, ou são deixados ali, né? Não tem o que fazer, é ponto, e mais do que isso, você corta o relógio muito rápido. Você economiza bastante tempo, faz o ponto rápido e já parte para a próxima posse, o que é muito bom para quem quer trabalhar com o over em pontos. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like. Lembrando que os nossos palpites foram acima de 8,5 rebotes do Luka Doncic, mais de 110,5 pontos do Boston Celtics, acima de 222 ou acima de 223,5 pontos no jogo entre Portland e Minnesota Timberwolves totais, e handicap de menos 1,5 do Brooklyn Nets se o Kyrie Irving e o Kevin Durant estiverem em quadra. Beleza? As análises das outras partidas a gente vai trazer exclusivamente no grupo vivo se a gente encontrar algo mais interessante, né? E mais do que isso, a gente também deixou pitacos para vocês no jogo entre Indiana Pacers e Miami Heat, no jogo entre Cleveland e San Antonio Spurs, trabalhar ali com a vitória dos Cavs somente se o Donovan Mitchell jogar, e trabalhar ali com over em bolas de 3 de jogadores como, por exemplo, um Buddy Hield, um Tyrese Haliburton, entre outros do Indiana Pacers, ou até com over em pontos deles, quem sabe uma zebra no handicap positivo. Beleza? Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like eu sei que vocês deixaram. Muito obrigado e falou!